Você já percebeu que cada vez mais a gente se vê mais cansado e mais estressado, com menos tempo, e às vezes sem entender muito bem o porquê? Uma coisa é fato, a gente vem fazendo estudos e percebendo o quanto que as pessoas estão cada vez mais conectadas com seus aparelhos celulares, com as redes sociais, e inclusive, olhando para essa nova geração que veio, a gente consegue perceber que eles estão muito conectados, atualizados, porém, talvez, olhando todos esses estudos, a gente possa estar dando um passo para trás. Meu nome é Aline Chamates, eu sou psicóloga e neuropsicóloga e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito desse movimento, porque para quem não sabe, muitos jovens hoje estão reduzindo o consumo, o tempo de tela e ao mesmo tempo, até em alguns casos mais graves, estão até abandonando as redes sociais. Então a gente sabe que a rede social ela veio com o intuito de poder ajudar as pessoas a poder se conectar com outras. Afinal, a gente sabe que hoje as pessoas elas podem se comunicar com pessoas de todo mundo, né? E isso é uma facilidade aí muito grande dessa nova geração. O grande problema é que às vezes essa rede social ela acaba trazendo um aspecto de vício, porque a pessoa muitas vezes nem tem ideia do quantas vezes ela olha o celular por dia, ou até mesmo ela não tem nem ideia do quanto tempo que ela consome essas redes sociais em um dia normal, por exemplo. Então, para um questionamento, até para você poder se avaliar nesse momento, você tem alguma ideia quantas vezes você já pegou o celular sem ter um motivo? Você só pegou para ver se tinha alguma mensagem, se tinha alguma novidade, ou até mesmo você tem alguma ideia quanto tempo que você costuma gastar estando nessas redes sociais? A verdade é que muitas pessoas, quando param para analisar realmente o porquê elas fazem isso, por que elas entram tanto nas redes sociais, geralmente isso não está atrelado a uma grande necessidade, ou até mesmo que existe um motivo prévio para isso. Mas a pessoa simplesmente faz isso por um ato automático, como se ela sentisse que isso é um hábito que ela nem percebe, e ela precisa simplesmente executar. Então, o que isso acaba fazendo, né? A gente sabe que a rede social, ela muitas vezes retrata um pedaço da vida de alguém, né? Não é um retrato real, pelo menos não na maioria dos casos. Então, as pessoas geralmente colocam coisas que são felizes, momentos legais que elas consideram especiais, e isso faz com que o nosso cérebro, quando acessa esse tipo de informação, ele traga algum aspecto de comparação. Às vezes entendendo que a gente de alguma maneira está para trás, ou que a vida do outro é um pouco melhor, e isso faz com que a gente comece a vivenciar, sim, emoções, né, e sentimentos como ansiedade, medo, frustração, entre outros. Então entendam que essa reflexão, ela não é contra as redes sociais, que você não tem mais que usar redes sociais, muito pelo contrário. A ideia aqui é fazer você refletir sobre o como que você está fazendo o uso delas. Então, não precisa abandonar essas redes sociais, mas sim, procure pensar. Como que está sendo o tempo que você está gastando com isso, né? Então ele está sendo um tempo bastante significativo e às vezes até você está abrindo aí as redes sociais sem ter um motivo aparente, simplesmente você pega o celular para ver se alguém mandou alguma coisa, como se fosse uma forma ali automática de tentar administrar essa ansiedade ou esse vazio que você está sentindo. Então, para pensar o quanto que desse tempo das redes sociais ele está sendo realmente útil para a sua vida, né? E procure encaixar, de repente, algumas atividades que possam ocupar esse tempo, talvez de uma forma mais presente, uma forma que também, inclusive, possa te ajudar em relação a esse excesso de informações que a gente fala, que a gente está aí tão disponível socialmente, né? Então a todo momento a gente recebe informações de todos os cantos, então é importante que a gente tenha aí movimentos para a gente conseguir se desligar um pouco desse grande mix de informações que o universo também aí nos traz, né? Seja de forma direta, consciente ou de forma indireta. Então procure se analisar, né? Procure observar como é que você se sente depois desse tempo das redes sociais. Entenda que às vezes ficar um tempo desconectado também é uma forma da gente poder parar, para a gente poder analisar nós mesmos, né? Uma forma da gente poder se conectar com a gente, e isso é imprescindível quando a gente pensa em relação à nossa autoconhecimento, a nossa autoestima, a gente conseguir estabelecer aí, de repente, formas de conseguir cumprir aquilo que a gente tanto queria, para a gente poder pensar e elaborar planos para que isso aconteça. Então, é importante a gente ter esses momentos. E isso vai ser muito importante para você poder, de repente, quem sabe até, garantir aí mais sucesso em relação às coisas que você está prevendo, às vezes mais satisfação diante das coisas que você está buscando para sua vida. Quando a gente está muito conectado, a gente acaba ficando muito estimulado. Afinal, você já parou para pensar
quantas mensagens, vídeos, posts você vê, às vezes em questões de minutos, quantas informações diferentes passam pelo seu cérebro que você está tentando processar, mas que logo já vem outro vídeo sobre outra informação. Então, esse é um grande problema, porque às vezes a gente vai sendo bombardeado de informação e não consegue ter um tempo para refletir sobre ele, um tempo para processar aquilo. Então, a nossa mente ela vai ficando cansada, porque é um excesso de estímulo. E isso pode trazer problemas tanto para as pessoas que às vezes se veem realmente cansadas diante de muito tempo de exposição a essas redes sociais, como ao mesmo tempo também isso pode prejudicar, inclusive, a uma necessidade de uma atenção prolongada. Então, a gente vê pessoas que hoje em dia têm muita dificuldade de assistir aula, de ver filmes, coisas que necessitam de mais atenção por mais tempo, porque elas estão muito habituadas a esse estímulo e a essa condição rápida de informação, e o que acaba prejudicando bastante, principalmente quando a gente pensa nas formas acadêmicas que nós temos hoje, trabalhos, condições que levam a uma atenção mais prolongada. Mas aí a gente entra num dilema, né? Porque as pessoas passam tempo, consomem parte desse tempo entrando nas redes sociais, mexendo nesse tipo de rede. Então, o que dá para ser feito? O que os jovens, inclusive, vêm pensando em fazer para ocupar esse tempo que antes era roubado aí pelas redes sociais? Então é muito interessante quando a gente para analisar não só o que vem sendo a escolha deles, mas ao mesmo tempo até o que pode ser uma boa forma da gente ocupar esse tempo. Então eles vêm procurando mais atividades físicas, vêm procurando mais contato com o outro, presença, né? Então contato com amigos, coisas presenciais, porque é justamente para eles poderem estimular esse contato com pessoas, né, esse estímulo presencial, sair um pouco dessa conexão que tanto os prendia dentro dessa parte de redes sociais, dessa coisa que leva a atenção a lugares que eles simplesmente não percebiam e que gastava tanto tempo e que trazia um cansaço mental propriamente dito. Se você acha que esse tema, esse conteúdo fez sentido para você, me chama para a gente poder agendar uma sessão e a gente poder entender um pouquinho mais do como que as redes sociais podem estar atrapalhando a sua rotina e construir uma rotina mais saudável, com mais qualidade de vida e ao mesmo tempo conseguindo se sentir até mais satisfeito com ela, dando menos importância e tempo para coisas que você sente que podem estar te consumindo, como as redes sociais e talvez outros hábitos ruins aí que podem estar atrapalhando você de conquistar seus objetivos.